Fala galerinha, tudo bacana? Uma ótima quinta-feira para todos e a gente começa hoje falando sobre o futebol internacional. Olha, pela primeira vez na história, uma equipe dos Estados Unidos irá representar o continente norte-americano, ou seja, o país, né? Já que pelo continente sempre os mexicanos. Comandados por João Paulo e Lodeiro, ex-Botafogo, os Seattle Sounders conquistam a Conca Champions e estão no Mundial de Clubes da FIFA. Vamos contar um pouquinho dessa história? História bonita aí do time norte-americano. Com os meio-campistas João Paulo e Nicolas Lodeiro, ex-jogadores do Glorioso, atuando como titulares, o Seattle Sounders dos Estados Unidos conquistou na noite desta quarta-feira a Liga dos Campeões da CONCACAF e garantiu uma vaga no Mundial de Clubes da FIFA edição de 2022. Depois do jogo de ida, no jogo de ida foi tudo igual, o placar final foi de 2-2. Jogo de ida que aconteceu no último dia 27 de abril, já na noite, na ida 2-2. Ontem, o time mexicano Pumas foi derrotado por 3-0 e faturou o troféu em casa no Lumen Field, que recebeu aí mais de 68 mil torcedores, povo americano mostrando aí a sua paixão pelo futebol. Os gols da partida foram marcados pelos sul-americanos. O peruano Rui Dias fez 2 gols e o uruguaio Nicolas Lodeiro deu números finais, garantindo aí o título para o time norte-americano. O Seattle faz história ao se tornar o primeiro clube dos Estados Unidos a se classificar para o Mundial de Clubes da FIFA. Los Angeles Galaxy em 2000 e DC United em 1998 já ganharam o torneio anteriormente, mas em um formato antigo e sem carimbar o passaporte para o torneio de clubes da FIFA. Além do feito histórico, uma hegemonia de 16 anos de títulos mexicanos consecutivos foi quebrado. Portanto, aí acabou o tabu. Para se ter uma ideia, o último clube a gritar campeão antes desta enorme sequência da terra da tequila foi o Deportivo Saprissa da Costa Rica na temporada de 2005. O time do norte-americano aí que carimba o seu passaporte, com certeza vai aí ao mercado para fortalecer o seu elenco para a disputa do Mundial de Clubes da FIFA, que acontecerá logo após a Copa do Mundo do Catar, que inicia-se em 21 de novembro. Agora falando sobre o futebol local, ontem à noite tivemos no Lindolfo Monteiro, em Teresina, a primeira vitória do Altos na Série C do Campeonato Brasileiro. Vamos contar um pouquinho dessa história para você? O time altoense, que vinha aí de 3 derrotas seguidas. Ontem foi o primeiro jogo de Francisco Diá no comando do time na Série C do Campeonato Brasileiro. E de quebra aí conseguiu aí a primeira vitória, dar uma melhorada aí no elenco para a quinta rodada da Série C do Campeonato Brasileiro, onde o time do Jacaré vai enfrentar o Belo lá em João Pessoa. Os gols do time altoense foi carimbado aí pelo estreante, o zagueiro Ramon Baiano, e Betinho, num lindo giro, fez um belo gol que deu a vitória. Lembrando que quem saiu na frente foi o ABC logo aos 6 minutos do primeiro tempo com o Kelvin, mas o time altoense teve forças para buscar essa virada no placar, conseguir a primeira vitória e renovar os ânimos aí para o próximo duelo. O Altos ocupa agora a 17ª colocação na tabela, deu um salto. Primeira vitória, então vitória sempre importante em competições de 3 pontos. Com isso a equipe dá uma repaginada aí e começa a sonhar mais alto. Pela quinta rodada da Série C, o Altos volta a campo no próximo sábado contra o Botafogo da Paraíba às 18 horas no estádio Almedão, em João Pessoa, na Paraíba. O ABC encara o Volta Redonda em casa no próximo domingo, 17 horas no estádio Frasqueirão, em Natal, no Rio Grande do Norte. Portanto, aí fica aí a nossa expectativa para que o Altos consiga pelo menos um pontinho fora de casa. Nesse instante seria interessante para a equipe começar a pensar no jogo da Copa do Brasil, dia 11, no Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, contra o Flamengo. É um jogo difícil? Mas não é impossível o time piauiense, quem sabe aí, conseguir essa vaga para a quarta fase da Copa do Brasil. Vamos torcer. Falando sobre outro representante piauiense que está disputando aí as competições nacional, o Fluminense permanece lá no estado do Pará. A equipe que encara agora a Tunaluso, depois de um empate lá em Bragança, do Pará, contra o Castanhal, na terça-feira por 2-2. A equipe comandada aí pelo
Marcelo Vilar se reapresentou aos treinos nesta quarta-feira em Belém, após o empate em 2-2 com o Castanhal pela terceira rodada da Série D. O clube piauiense permanecerá no Pará e não retorna à capital piauiense Teresina. O jogo contra a Tunaluso é sábado. O time aí, depois da partida, o time continua hospedado por lá. Vejamos aí. A atividade física desta quarta-feira foi realizada na academia do CT Raul Aguilera, que pertence ao Paysandu, em Águas Lindas. Até a sexta-feira, outros treinos estão programados pelo técnico Marcelo Vilar. Vejamos se tem alguma novidade aqui sobre o elenco. Líder do grupo 2 da Série D, até aqui 7 pontos conquistados e invicto. Um a mais do que o Motoclube, vice-líder. O Tunaluso é o lanterna até aqui do grupo 2. O jogo será sábado às 15 horas no estádio Francisco Vasques, o Souza, em Belém. Eu acredito que o time piauiense possa trazer um resultado positivo. Não é impossível uma vitória, mas de qualquer maneira vamos torcer para que faça um bom jogo. Lembrando que o time não tem o Pio, que é uma das referências dessa equipe. Agora falando aqui sobre os jogos locais, teremos neste final de semana, pela Copa Society do Meladão, as quartas de final, que começa no sábado, dia 7 de maio, o primeiro jogo às 15 horas e 30 minutos. Jogos Canto da Vila e Atalanta. Logo a seguir, às 16h30, o São Paulo do Meladão enfrentará o Palmeiras. Perdão aí, desculpe o ouvinte. Já no domingo, dia 8 de maio, no Dia das Mães, a partir das 15h30, o São José da Grota Seca, enfrentará o Coringão. 16h30 tem Cruzeiro e Santos, daí sairão os 4 semifinalistas do Copa Society do Meladão, que acontece lá no campo da Sucan, no bairro Meladão. Agora falando da Copa Dallas, que acontecerá em Barão de Grajaú, Copa de Futebol Society, mais uma. E as inscrições, galera, está aberta. A premiação aí será de R$10 mil, início no próximo dia 12 de maio, no campo do Dallas, em Barão de Grajaú. Lembrando aí que se você quiser participar, até aqui 8 equipes já estão inscritas, informa a comissão organizadora. Campeonatos Quarentões, 19ª edição nesta sexta-feira tem sequência, com jogos às 19h30, os Barca enfrentam o Chacrinha São Roque. Na partida principal tem São Paulo de Olho d'Água do Mato de Barão de Grajaú e Boteco Boleiros. Domingo, dia 8 de maio, o jogo único, às 8h30 da manhã, Pelada dos Amigos enfrenta o motorista do Jorge Batista. Campeonato de torcidas, que acontece no Comércio Esporte Clube, logo mais à noite. Nesta quinta-feira, 8 da noite, tem São Paulo e Vasco. E na partida principal, Botafogo e Flamengo. Aí a realização é do Chiquinho. Pela sexto Campeonato de Futebol Society do Caldeirão, os jogos que acontecerão neste sábado. Portanto, a grande final, sábado, dia 7 de maio. O encontro entre Red Bull da Cachoeira enfrentando a equipe do Maesc da Malhadinha. Teremos aí um time de Amarante contra um time de Floriano. Esperamos um bom jogo e que vença o melhor. Copa dos Campeões do L3 está chegando na sua fase de semifinais e é logo mais à noite, galera. Se você não tem compromisso, a partir das 19h30, o Santo Aleixo de Francisco Aires vai enfrentar o Juventude de Lagoa d'Antas. Daí sairá o primeiro finalista da primeira Copa dos Campeões do L3. Na partida principal, o São José da Grota Seca enfrentará o Carcará. Duas equipes representando aí Floriano, uma da Grota Seca, a outra lá da região do Tabuleiro do Mato. São essas as principais notícias de hoje do cenário local. A gente agradece a você que curte o nosso canal. Vai lá, convide os amigos, dê a sua like, participe conosco. E qualquer campeonato na sua região, pode entrar em contato conosco, que a gente terá o maior prazer em divulgá-lo aqui também no nosso programa diário, pela rádio 91,5 FM Difusora, das 18 às 19 horas. Bacana? Conto com você.